A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Apocalipse, capítulo 7. Os 144 israelitas selados. Versículo 1. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Irmãos, as pessoas aqui estão vivendo nos dias de tribulação. Isso é o que nós podemos entender dessa leitura. Se você ler no capítulo anterior, no capítulo 6 de Apocalipse, as pessoas estarão passando por momentos terríveis, são os selos abertos, e chegará um período em que eles irão dizer, Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos. Eles irão dizer: Caí sobre nós, e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque eis que é chegado o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? Então, se é chegado o grande dia da ira, é a grande tribulação. Muitas pessoas estarão nesse período sendo provados. Como diz a palavra, assim como se prova o ouro no fogo. Para que seja provado o ouro, irmãos, para que fique apenas o ouro, ele é lançado ao fogo, e dali todo o estilhaço que não é ouro, qualquer organismo ali que não seja ouro, é totalmente derretido pelo fogo, e o ouro permanece. As pessoas vão estar sendo provados, assim como se prova o ouro no fogo. Então João, sendo levado ao futuro, ele vê 4 anjos que estão colocados nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Ventos significam guerras, rumores de guerras, destruição. Esses anjos estão segurando esses acontecimentos para que não aconteça ainda. Então um outro anjo sobe do oriente e diz a esses anjos que estão segurando que estão nos 4 cantos da terra, segurando, retendo os acontecimentos, a destruição. Ele diz assim: Não danifiquem a terra nem o mar, versículo 3, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Ou seja, não soltem os ventos, não destruam a terra, nem o mar, nem árvore, não destruam nada, até que nós selemos os servos de nosso Deus na testa. E como se dará esse selamento, meus amados irmãos? Se você ler no livro de Ezequiel, no capítulo 8, Ezequiel é levado até a Jerusalém, e ali ele é levado em espírito, ele é arrebatado, e ali ele vê as abominações dos povos. O Senhor diz a Ezequiel: Filho do homem, vês as abominações que esse povo estão fazendo. Quando ele olha, eles estão adorando imagens, adorando ídolos, adorando os deuses pagãos, deuses que os homens fabricam com suas próprias mãos. E o Senhor ainda diz assim: Vês tudo isto? Em verdade te digo que tu ainda verás abominações maiores do que esta. E ali ele descreve um monte de abominações aos seus olhos que as nações praticam.
No livro de Ezequiel, no capítulo 9, meus amados irmãos, diz que depois de ouvir gritar com forte voz: aproximai-vos, vós, os guardas da cidade, trazendo cada um de vós o instrumento de destruição. Então veja só, Ezequiel diz que escuta alguém falar, gritar com voz forte: aproximai-vos, vocês, os guardas da cidade, trazendo cada um de vocês os instrumentos de destruição. Aproximai-vos. Então, meus amados irmãos, surge, quando ele olha para o norte, surge 6 homens, trazendo cada um instrumento de destruição. Mas no meio dele estava um personagem vestido de linho, trazendo à cintura um tinteiro de escriba. Então, essas pessoas entraram para se colocar de pé ao lado do altar. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, onde repousava, Chamou o Senhor o homem vestido de linho, que trazia à cintura o tinteiro de escriba, e disse a esse homem: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Então o Senhor deu ordem a esse homem vestido de linho: percorre a cidade, vejam que eles estão na grande tribulação. Pessoas estarão gemendo, sofrendo perseguições, como diz a palavra do Senhor. É tempo de perseguição, de matança, de empilhagem. As pessoas estarão sendo empilhadas uns em cima dos outros, cadáveres. É tempo de pessoas estarem indo presas, pessoas que não aceitam a doutrina do homem, pessoas que são fiéis ao seu Deus. Estarão morrendo os crentes que falam de Jesus, que proferem Jesus. Agora eis um detalhe, prestem muito bem atenção. Depois, dirigindo-se às outras pessoas, ainda Ezequiel 9, meus irmãos, então, depois de se dirigir ao homem vestido de linho e dizer para ele: percorre a cidade, marca com o selo na fronte uma cruz, as pessoas que gemem, que estão sofrendo, ele diz aos demais: percorrei a cidade e feri. Não tenho consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Apenas não toquem em quem tiver assinalado por uma cruz. Comecem pelo meu santuário, ou seja, pela minha casa, pelos anciãos que se encontram de frente ao templo. Então, meus amados irmãos, as pessoas estarão vivendo num período de tribulação. E o anjo disse, e o Senhor disse, João viu os 4 anjos segurando, nos 4 cantos da terra segurando, para que não haja ainda destruição. Um outro anjo vem e sela o povo de Deus, selando o povo de Deus. Mas qual é o povo de Deus que estarão selados, que estarão sendo selados nesse período? A palavra de Deus diz assim: assim como guardastes a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu também te guardarei do dia da tribulação. Então estarão pessoas passando, vivendo naqueles dias, porém não estarão sendo atingidos pelas pragas. Estarão sendo livres da grande tribulação. Assim como foi no Egito, quando as pragas começaram a cair no Egito, as pragas atingiam os egípcios, mas não atingiam o povo de Deus. Assim também muitas pessoas estarão passando pela grande tribulação, vivendo naqueles dias, mas não estarão sendo atingidos pelas pragas. Mas há pessoas neste mundo que não guardaram a palavra de Deus, não fizeram a vontade de Deus, não deram obras dignas de arrependimento. Elas creem em Jesus, elas creem em Deus, mas elas não dão obras. Então serão provadas, assim como se prova o ouro no fogo, para saberem se realmente estão na fé
E nesse dia haverá perseguição, matança. As pessoas muitas vão preferir a morte do que negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que negar a Deus. Essas pessoas serão assinaladas. Elas estão provando que são fiéis a Deus. Mesmo essas pessoas que não deram prova suficiente no dia a dia de que amavam a Deus, porque elas não guardavam os mandamentos, porque elas não davam obras dignas aos olhos de Deus, então elas serão provadas. E muitos serão provadas, acrisoladas, esbranqueteadas, porque provarão para si mesmos que não negarão a Deus. E há outras que nesse período estarão negando o Senhor, estarão negando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarão negando a Deus, por haver muito sofrimento, e por não querer perder a sua vida, por não querer ir preso, por não querer ser levado em cativeiro, e preso, e por não quererem morrer. Essas irão negar a Deus. Então, meus amados irmãos, é nesse período que haverá o selamento de muitas pessoas. Muitas já foram assinaladas, muitos já foram marcadas com o selo de Deus, porque a palavra de Deus diz, assim como eu disse, que quando você crê em Jesus, quando você crê em um único só Deus, você recebe poder para se tornar filho de Deus, diz a palavra do Senhor, e você é assinalada com o Espírito Santo. Entenderam? Então, na grande tribulação, as pessoas irão estar passando pelo momento de sofrimento, de perseguição, de morte, de dor, e muitas estarão negando Jesus, outras estarão sendo firmes. Aquelas que estarão sendo firmes serão assinaladas. Amigos, no livro de Apocalipse, capítulo 9, no versículo 13 e 14, nós lemos assim: O anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma forte voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, e que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. E quando esses anjos foram soltos, irmãos, esses anjos estavam preparados para quê? Estavam preparados para o dia, o mês e o ano da matança, diz Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 13, 14, 15 em diante. Então foram soltos os anjos. Ali começaria a grande destruição. A ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, daqueles que não quiseram saber de Jesus Cristo e do Criador. A ira de Deus iria cair sobre eles, meus amados irmãos. E é por essa razão que, como está escrito em Apocalipse 6, no versículo 15, 16 e 17, diz assim: Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e nas grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá existir, subsistir, sobreviver? Então é a grande tribulação, a ira de Deus descendo sobre a humanidade, daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que não creem no verdadeiro Deus, e daqueles que falavam de Jesus, mas que não davam obras, não provavam para si mesmos se estavam na fé. Então o dia de provação é para saber se eu e você estamos realmente na fé. Aqueles que irão perseverar, não irão abandonar o seu Deus, irão ser fiel até mesmo na morte. Mas aqueles que não estão na fé, quando verem, meus amados irmãos, a tribulação, os sofrimentos, a perseguição, irão abandonar o nosso Criador, o nosso Deus. E sobre essas pessoas, sobre tais pessoas, cairá a ira de Deus. Então, meus amados irmãos,
como eu li no versículo 2, vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido o poder de produzir destruição, na terra e no mar. Ele dizia: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa do servo do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Naquele período foram selados 144.000 de todas as tribos de Israel. Meus amigos e amados irmãos, Deus disse assim a Abraão: farei de ti uma grande nação, e todos aqueles que crerem serão benditos em tu, porquanto tu crestes. Tu serás pai de muitas nações. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Você e eu, nós somos descendentes dos filhos de Jacó. A humanidade, toda a humanidade, nasceu de Sem, Cã e Jafé, dos filhos de Noé. Isso está na Bíblia. Daí veio surgindo e surgindo e surgindo as nações, os povos, as multidões. Hoje você não pode ser um israelita natural, um povo judeu, mas você é um israelita espiritual porque você é crente e creu, assim como Abraão creu, e você é bendito em Abraão, porque Abraão creu. E você é filho de Abraão, porque você também creu. Você está me entendendo? Pois bem, você é um israelita espiritual. Você é descendente, sim, dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, pela fé. Então, amigos, foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Você vai perceber que aqui não está falando apenas do povo judeu, do povo de Israel, de Jerusalém, mas de todas as pessoas de todo o mundo. É isso que nós vamos ler. Porque você é um israelita espiritual, você creu, você é filho de Abraão. Porque Abraão creu e o Senhor disse: farei de ti uma grande nação. Da tribo de Judá, versículo 5, foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Ou seja, de cada tribo, 12.000 pessoas assinaladas. Mas esse 12.000, irmãos, não é um total exato. Isso significa que Deus tem um total de pessoas salvas. Deus tem um número exato de pessoas salvas. Porque o Apocalipse, como Daniel, Ezequiel, é profecias. E profecias trata muito de simbologias, de símbolos. Então, os 144.000 não é o número exato, mas isso significa dizer que Deus tem um número exato de pessoas a serem salvas. Deus conhece todas as coisas e sabe do futuro. Sabe quantas pessoas irão se salvar. Sabe quem é cada uma delas. Então, como prova disso, irmãos, que não é um número exato e que essa profecia não é somente para o povo de Israel, para os judeus, o versículo 9 nos diz que é para toda a humanidade. Diz assim o versículo 9: em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, ou seja, pessoas de todo o mundo. Estavam em pé diante do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras, e proclamavam com grande voz:
A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então perceba que aqui todas as pessoas de todo o mundo, tribo, povo e língua, estavam diante de nosso Senhor Deus e de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Essas pessoas, elas foram arrebatadas, tiradas da terra, depois da grande tribulação. Diz o anjo, diz João aqui, depois disso olhei e vi multidões. Depois disso o quê? Depois das perseguições, das mortes, das empilhagens, dos cativeiros, depois da grande tribulação, depois que as pessoas estavam sendo assinaladas e que foram assinaladas, depois disso, depois da grande ira de Deus derramada sobre a terra, a santa ira de Deus, depois da devasta tribulação, as pessoas foram aos céus, subiram aos céus, é o arrebatamento. Deu-se aí já, meus amados irmãos, a volta de Cristo, e as pessoas já estão nos céus, os salvos, os crentes. Porque diz a palavra de Deus que só haverá duas ressurreições. Uma na volta de Cristo e a outra 1000 anos depois. E se João aqui já viu as pessoas no céu, é porque aqui já ocorreu a volta de Cristo. Mas o versículo, o capítulo aqui não está se tratando da volta de Cristo, e sim da grande tribulação, dos acontecimentos que hão de acontecer com as pessoas naquele período. E da salvação dos povos. Quem são salvos? Entendeu? Como eu falei, são aquelas pessoas que não negarem a Deus. Enquanto isso, meus amados irmãos, enquanto estavam todas as pessoas lá diante do trono, proclamando ao Senhor, a salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro, todos os anjos, no versículo 11, que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, proclamando, dizendo, exclamando, Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, seja ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então as pessoas estavam proclamando, dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. E os anjos diziam, todos os anjos que estavam ao redor deles ali diziam, louvor e glória, sabedoria e ação de graça, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Diante dessas situações, meus amados irmãos, João, que tinha sido levado em visão ao futuro, estava observando todas essas coisas, enquanto um dos anciãos perguntou a ele, João, quem são? Versículo 13. Quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? Então ele respondeu, versículo 14, ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Entenderam, meus amados irmãos? São os que vieram da grande tribulação. Então os 144.000 pessoas de todas as tribos que serão levadas para o céu, que serão salvas, é um total de pessoas que Deus irá levar para o céu, que passarão também pela grande tribulação. Todas as pessoas que estiverem vivas naquele período estarão vivendo os dias da tribulação, mas nem todas estão passando por elas, pelos sofrimentos. Assim diz a palavra de Deus. Porque senão, como eu li, meus amados irmãos, não faria sentido a escritura que diz, assim como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei do dia da tribulação. Entende? Uns serão guardados do dia da tribulação e outros não. Uns serão provados. Mas todos, no final, todos, tanto quanto os que foram provados, quanto aqueles que não estavam sendo provados, e com os que ressuscitarem, que também a passagem, a palavra aqui não diz, mas, como nós relatamos, as pessoas já vão estar no céu, já tem ocorrido a volta de Cristo, ressuscitarão e todos estarão diante de Deus. Essas pessoas
como diz o versículo 14, são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas aí você pode dizer, não, mas a palavra está dizendo que essas pessoas são as que vieram da grande tribulação. Sim, meus amados irmãos, é porque a palavra não está falando também, assim como não retratou a volta de Cristo, mas como eu falei, que só haverá duas ressurreições, uma na volta de Cristo e outra 1000 anos depois, também não está tratando aqui da ressurreição. Não, por isso não tratou, não falou das pessoas que irão ressurgir, reviver, ressuscitar naquele dia, na volta de Cristo. Porque, como eu falei, a palavra está tratando da grande tribulação, dos acontecimentos. Está falando de destruição, do selamento do povo de Deus. E é por esse motivo, diz o versículo 15, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, calor. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, diante das situações que passarão o povo de Deus, diante dos sofrimentos que estarão vivendo o povo de Deus, mas que não negarão o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que serão fiéis ao Criador, ao Deus único e soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Cordeiro que está no trono será pastor deles e conduzirá essas pessoas às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Nem o sol os queimará, nem serão afligidos pelo calor, pois todos estarão na glória de nosso Deus, o eterno vivo, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.